Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 158 do nosso podcast Chat de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências-chave, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui desta via nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus seguidores possam não só compreender, mas também apropriar-se desta mesma causa. De forma que, quando vir se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Nocita Ceia, mãe, advogada, comissária de gênero na Ordem dos Advogados de Moçambique, palestrante em matéria jurídica ligada ao gênero e direitos humanitários, empreendedora e vice-presidente de Missões Nazarenas Internacionais MNI. Bem-vindo ao nosso podcast, Nocita. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada. É uma honra muito grande para mim estar neste programa, neste podcast e poder partilhar um pouco da minha história, da minha vivência enquanto profissional, enquanto líder e pronto, em todas as vertentes. Espero mesmo de forma muito aberta poder falar um pouco disto. Obrigado. Nós gente agradecemos a prontidão, a disponibilidade, digamos que também a alguma facilidade que demonstrou em aceder a este convite, sendo ainda um desafio, não conhecendo o espaço, mas como é que aprendeu, como é que desenvolve, como é que pratica esta abertura para conversar, para dialogar e para partilhar de si, no mundo em que existem muitos espaços, mas há também que se fazer uma avaliação sobre o que é que nós podemos emprestar em cada espaço para poder preservar a nossa imagem e o valor que nós queremos também transmitir. É verdade. Bom, eu acredito de todo coração que todos nós, né, nascemos, crescemos e de alguma forma temos que contribuir, não é? Então, este meu pensamento, este pensar, esta forma de pensar, faz-me com que tenha sempre abertura para estar em espaços, particularmente quando são espaços educativos ou que tratam matérias que eu sinto que de alguma forma contribuem para o crescimento das pessoas no seu ser normal, mas também no seu ser profissional. Então, o que me fez aceitar logo a priori este convite foi justamente isso. Quero crescer e contribuir, então todo espaço que estiver aberto para mim, onde eu possa contribuir de alguma forma, eu sinto bem-vindo. Muito bem. E quando falamos de contribuir, remete-me sempre a dar algo. E muitas das pessoas vê-se acovardam em dizer que não tem algo para dar porque não tem algo, e como se reduzisse a algo a ser eventualmente matéria. Como é que contribui, na sua cota contribuição, como é que leva essa mensagem de que necessariamente não temos
que ter necessariamente algo material para dar, mas talvez o melhor temos a dar até seja algo imaterial. Exato. Em primeiro lugar, a minha própria profissão não é, digamos, material, mas sim de estar ali presente para poder prover, né, para os demais aquilo que é o meu entendimento, aquilo que é o meu posicionamento relativamente aos assuntos que me estão acometidos. Então, eu aprendi a contribuir para pessoas ou então na vida das pessoas, não necessariamente com o material, justamente por causa da minha posição. Eu sou pela justiça, sou pela legalidade, não é? Então, eu aprendi que de alguma forma o meu trabalho contribuía na vida das pessoas. E essa contribuição não é, digamos, material. O meu bem-estar, a minha boa prestação num determinado assunto, geralmente cria um impacto muito grande positivo na vida das pessoas, os clientes e das pessoas que nos procuram, até para aqueles que não são clientes, mas de alguma forma nós prestamos assistência, não é? Então, o crescer e contribuir começou daqui, que eu percebi que o trabalho que eu faço tem um impacto muito bom e positivo na vida das pessoas. Então, eu preciso crescer de todas as vertentes possíveis, enquanto advogada, enquanto mãe, enquanto mulher. E onde eu estiver, eu sou capaz de contribuir com o meu posicionamento, com o meu entendimento e não necessariamente assim de forma material. Então, acredito que todos nós, o nosso posicionamento em certas matérias, o nosso entendimento, de alguma forma pode trazer luz, pode trazer uma mudança, pode trazer algum impacto na vida das outras pessoas. Então, é mesmo a partir daí. É interessante. Como é que neste âmbito falou que é pela justiça e pela liberdade? Como é que neste âmbito nós podemos deixar de lado alguma timidez e algum senso de incapacidade, medo, enfim, que se impõe quando se lida com matérias dedicadas a essa? Se nós tivermos em conta que o reino messiânico é um reino que é muito voltado à prática da justiça social, sobretudo uma justiça voltada para a questão dos desprovidos da justiça social, né, não dos pobres. Como é que nós podemos inspirar-nos naquilo que é o espírito do reino messiânico, o espírito de fortaleza, o espírito de sabedoria, o espírito de bom senso? Como é que podemos nos apropriar deles para podermos deixar de lado o medo, a timidez, o receio, o senso de incapacidade, para podermos ter aquela coragem de levantar a voz para ser defensores, como dizia, da justiça e tal, da legalidade? Muito bom. Bem, em tudo, se formos a reparar, para quem é cristão, para quem é religioso também de alguma forma, toca-se muito em duas componentes: o amor, a justiça, a coragem. Ué, para amar também precisa de coragem, para trazer justiça, ou então para lutar pela justiça também precisa de coragem. Então a coragem é um dos pilares muito fortes neste reino e nós podemos trazer isto conosco a partir deste entendimento do que o reino precisa de amor, precisa de coragem, precisa de justiça, não é? Então, nós, todos nós, temos esta vertente em nós, porque é necessário mesmo é colocarmos em prática, não é? Temos que praticar em primeiro lugar o próprio amor, amor próprio, amor para com o outro. Se eu tenho amor para com o outro, eu não me acomodo diante das injustiças que eu vejo, não é? Na terra, ou então diante de mim, ou então, pronto, diante das injustiças. Mas eu faço aquilo que eu posso fazer de melhor para minimizar ou então para acabar com as injustiças, não é, na vida das pessoas. Então é aí onde vem a coragem. Pelo amor que eu tenho para com os demais, eu tenho coragem suficiente para lutar pela justiça, não é? Para lutar por aquilo que é possível fazer pelos demais. Então, para mim, a justiça, o amor, a coragem são três componentes que devem andar juntas. Eu não vou falar de amor sem falar de justiça,
Não vou falar de amor sem falar de coragem. Só ama quem tem coragem. Então, é basicamente aí. Nós todos somos chamados a termos coragem e a exercitarmos, não é? Esta componente de coragem. Eu vejo muitos, infelizmente, a nível das igrejas, também faço parte da igreja. Eu vejo muitas pessoas, particularmente jovens, que têm uma visão muito nobre, de firme, têm muitos sonhos, no entanto, por vezes, falta-lhes coragem. Então, aí entra também a questão do medo. A Bíblia diz: não tema, não tenha medo. Por quê? Porque nós, por natureza, temos que ser esses seres sem medo, destemidos, cheios de coragem. Isso faz parte de nós. Então, é basicamente isto. É o que me move e é o que eu tenho a dizer às pessoas, né, que exercitem a coragem de estar onde normalmente não estão, de falar o que normalmente não falam e de expressar aquilo que é necessário expressar para atingir ou exercitar este amor, esta justiça e por aí em diante. É muito profundo quando fez essa triangulação: justiça, amor e coragem. Há de ser esse o modelo tridente que Cristo terá usado para poder ser aquele que acomodou a plena do Espírito de Deus, que nos mostrou a todos nós, fazer parte do reino messiano, qual é o modelo a seguir para podermos ser os promotores da justiça social. Em que momento é que ao longo da sua jornada de vida, por dizer que gosta de matéria de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento personal das pessoas, em que momento é que na sua história narrativa de desenvolvimento pessoal começou a perceber, a compreender que tinha digamos que tinha este propósito de olhar pelos outros? Onde começa a nascer o amor aos outros? Posso dizer assim? Bem, o amor pelos outros acho que nasce quando eu tenho filhas, sou mãe. Então, na primeira gestação, confesso que ainda era novinha, tinha os meus 22 anos de idade, então foi tudo muito natural, muito de forma, pronto, muito plena e natural. Mas os meus, penso que são 29 anos, se não estou em erro, quando tive as gêmeas, aí veio um desafio muito grande na minha vida, onde eu tive um excesso de alegria, uma alegria que transbordou quando se fala de paz, que excede todo entendimento, eu senti tudo isso durante a gestação toda. Então as meninas vieram e depois precisaram de cuidados, precisaram de uma atenção, elas vieram em dobro, com a alegria a dobrar, mas também preocupação a dobrar. Então a partir daí eu percebi os desafios da vida adulta, que eu percebi os desafios, eu primeiro disse, olha, eu estou nessas condições, mas a quem tem trigêmeos, tem filhos múltiplos e não tem assistência nenhuma. São mães, imagina uma mãe com 3 filhos, aquilo é uma bênção muito grande e não poder sustentar aquelas crianças. Então o sentido de justiça, o sentido de lutar pelos outros começou a surgir daí. O sentido de liderança, o sentido de estar em frente, de autoconhecimento e por aí em diante, começou aí. Não é onde eu percebi que já sou mulher, sou mãe, sou adulta, estou na fase adulta e tenho responsabilidades para comigo, mas também para com as minhas filhas e para com a sociedade. No que eu puder contribuir na minha sociedade, eu estarei super satisfeita. Então aí vem a questão de crescer e contribuir. Para crescer o que é necessário? Autoconhecimento, autoliderança, autodesenvolvimento. Então comecei a estudar essas matérias. Comecei a ler um pouco mais, comecei a estudar e comecei a me envolver em todas as temáticas inerentes ao autodesenvolvimento, não é? Mas no sentido de eu preciso crescer para poder também espalhar este conhecimento para os demais. Então foi mais ou menos a partir daí. Muito bem. E qual é o que se pode extrair daqui, de como bem explicou, começou a florescer o amor? Então, o que pode se extrair daqui o propósito de vida da Nusita? O que é que se pode extrair daqui?
Eu acho que o meu maior propósito, eu às vezes digo que ainda não conheço o meu propósito, mas eu estou na construção deste propósito. Eu acredito que lá no fim vou conhecer, mas neste momento eu sigo crescendo, contribuindo, trabalhando e estando presente onde eu consigo estar presente. No dia que Deus me revelar o propósito, provavelmente eu vou, pronto, dedicar-me ainda mais àquilo que é o meu propósito. Neste momento, eu, para além de ser mãe, como digo sempre, sou mulher, sou mãe, sou advogada. Na minha vertente, enquanto mulher, o meu propósito é cuidar, em primeiro lugar, de mim mesma, enquanto pessoa, que é para poder ter amor próprio e espalhar para os demais, cuidar do meu esposo. Tenho um casamento de 11 anos e é um casamento muito feliz, graças a Deus. E enquanto mãe, é cuidar de todas as formas das minhas filhas. Ser uma mãe batalhadora, aquela que está presente, aquela que ensina as bases, né? As que eu tive, as bases cristãs em particular, para que as minhas filhas cresçam com bases muito sólidas, né? Conheçam um caminho e sigam este caminho até o fim, porque existe um caminho que é outro de maneira, que sigam este até o fim. E enquanto profissional também vou, pretendo o quê? Criar em primeiro lugar esse bebê que eu já iniciei e que cresça, tenha um impacto nacional, um impacto internacional. Então, tenho propósitos para cada área. O meu propósito final, único, ainda não conheço, mas para cada área da minha vida, eu tenho objetivos a longo prazo, tenho este propósito a longo prazo, que é crescer, contribuir, crescer a nível do meu escritório, da advocacia, e poder atender a maior parte de pessoas possível, de todas as camadas sociais, não é? Então é basicamente isso. Ok, interessante. Quando falava aqui do alcance da sua visão, quando explanava o propósito, falava de um alcance global. Como é que a Anocita age localmente para impactar globalmente? Qual é a estratégia que está a ensaiar, a pôr em prática para isso? Ok, é muito interessante. Globalmente nós temos em primeiro lugar a questão da língua, então vou me preparando, né, não é, para poder alcançar mais. A nível global nós temos a questão da necessidade, o que os demais precisam. No fim do dia, os demais precisam da mesma coisa que nós temos aqui. São sociedades, são sociedades todas em crescimento, todas em crescimento. Então, o que eu aplico aqui, conjugado com o que os demais precisam nos seus países, tudo mais, eu vou contribuir. Os problemas que existem em Moçambique, os problemas de pobreza, os problemas da falta de emprego, os problemas climáticos, são os mesmos que existem em vários outros países. Obviamente, os demais países melhor preparados que os outros. Então, naquela componente, eu posso contribuir. Na questão humanitária, não é? Que são as mudanças climáticas, tudo mais. O mesmo problema, se é um ciclone que acaba devastando Moçambique ou uma certa localidade, o mesmo acontece em vários outros países. Então, nesta componente, naquilo que eu puder contribuir com o meu conhecimento em questões humanitárias, em questões de gênero, em questões de atendimento a mulheres vulneráveis em situações de desastres e tudo mais, naquela componente eu quero alcançar não só a nível nacional, mas também a nível internacional, porque esta mesma mulher que é vulnerável aqui em Moçambique, a nível internacional também mostra-se vulnerável. Esta é uma agenda global, não é? Por quê? Porque engloba não só Moçambique, mas também a nível internacional. É um problema comum que nós temos e que a, a, a- abarca todos nós. Então, eu espero, de alguma forma, poder contribuir, particularmente na área de direito, particularmente na área das missões internacionais nas arenas, com esta mesma questão. Aplico aqui a nível local e que essa a forma de aplicar este entendimento, este conhecimento também seja aplicável a nível internacional. Só assim poderei também alcançar as massas internacionais. Sim, fantástico. Eu vi que aqui nas questões transversais elencou assuntos de gênero, mudanças climáticas e falou também de pobreza e depois, de certo ponto, também falou sobre há uma quarta dimensão aqui. Mas destas, qual é
a temática transversal que abraça com mais naturalidade e que talvez seja um fio condutor para abraçar todas as outras, talvez pelo menos. Eu acho que é a questão humanitária. Estou muito ligada a questões humanitárias e são questões que, pronto, primeiro olhamos para a humanidade, o que se pretende a nível de todos nós, em primeiro lugar, é garantir a dignidade humana, não é? Que as pessoas cresçam e se realizem enquanto pessoas, enquanto povos, que todo mundo cresça e se realize, os povos se realizem e que o mundo seja melhor cada vez mais, não é? Então, uma das questões que é transversal é a questão humanitária, porque eu lido a nível profissional, mas também a nível pessoal e a nível também da igreja, quer dizer, isto tudo se encontra e casa muito bem, que é um cuidado ao próprio ser humano, cuidar das questões básicas deste ser humano, não é? Questão do acesso à justiça, às pessoas, às camadas vulneráveis e não só, todas as outras camadas, vamos lá, a questão da dignidade humana, que é o crescimento, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter acesso à proteção da família, da sociedade e do Estado, quer dizer, formar, vamos lá, nações diferentes do que são hoje, não é? Nações mais desenvolvidas, mas em termos humanitários, não é? Então, isto acaba casando de alguma forma. A minha visão global, que engloba efetivamente absolutamente tudo, é a questão mesmo humanitária. Muito bem. É. Qual pode ser o papel da evangelização? Dizia que é aqui este trabalho que está a desencadear a nível da Igreja Nazarene, enquanto vice-presidente das missões nazarenas internacionais. Falava sobre o trabalho de evangelização. Qual é a mensagem que se leva sobre o que é que pode estar a impedir com que haja esta reunificação, esta pacificação, esta harmonização a nível global, a nível das pessoas entre si, nas relações, primeiro, intrapessoais de pessoa consigo mesma, nas relações interpessoais de uma pessoa com outra, e isto numa escala global. Qual é a estratégia ou como é que vê, a nível da evangelização, o caminho, o fio condutor para poder-se vencer esse mal? Eu acho que o autoconhecimento. O autoconhecimento no sentido de cada pessoa, antes de olhar para a sua sociedade, tem que se conhecer, tem que saber o seu valor. Porque as sociedades são feitas de pessoas. Então, toda pessoa tem que se conhecer o seu valor e perceber porque é que está ali. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma função aqui na Terra. Então, para a realização dessa função ou dessa missão aqui na Terra, é importante que a pessoa, em primeiro lugar, esteja disposta a contribuir. Todos nós. Então, o que eu vejo, né? Que em primeiro lugar, essas pessoas se conheçam os seus direitos, e daí que eu entro com a parte jurídica, conheçam os seus direitos, conheçam os seus deveres sociais. Eu, enquanto nossa, tenho que saber quem sou eu, filha do Altíssimo, abençoada e tudo mais. Conhecer os meus direitos, ou seja, tenho que estudar, ir à escola. E me autocuidar é questão de saúde. Tenho que ver essa questão de saúde, ter um autocuidado. E tenho que contribuir com o meu estudo. O que é que eu faço? De que forma eu contribuo? Não é? Então as pessoas têm que ter este autoconhecimento, as pessoas têm que ter este autocuidado pessoal em primeiro lugar e depois contribuir. E essa contribuição tem uma particularidade. É pequena coisa que nós fazemos a nível da nossa comunidade, a nível de casa, esse autocuidado, este cuidado para com os demais, não é? E depois isto tem um impacto também a nível nacional. Ou seja, se eu cresci, já estou a contribuir de alguma forma, estou a representar o meu país, vamos lá no desporto, estou a me dedicar ao desporto, me dedico à minha profissão, me dedico. Todo ser humano tem que crescer e contribuir de alguma forma. Então, para mim, é este ponto que tem em comum, não é?
tanto para a nível da profissão, assim como a nível do evangelismo, que ele cresça, exerça amor, trabalhe, contribua na sua comunidade. Se é para construir escola, vamos construir escola. Se é para construir igreja, vamos construir igreja. Vamos deixar uma sociedade melhor do que nós encontramos, não é? Então, é basicamente isso. Nessa componente do evangelismo, é no sentido de vamos dar o melhor de nós e vamos deixar o melhor aqui na Terra. Como é que nós deixamos? Primeiro cuidando de nós próprios, depois cuidando dos outros e cuidando de tudo aquilo que Deus nos confiou, não é? É o nosso trabalho, é a nossa sociedade, é o nosso país, temos patrióticos. Isso também faz parte, não é? Falar bem do seu próprio país, falar bem de si próprio. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer relativamente à questão das missões das arenas, que é crescer e contribuir no Evangelho, crescer e contribuir na educação, em todas as vertentes, sem medo e com muita coragem, acima de tudo. É. Maravilhoso. Qual é a escola de liderança que se socializa? Quem é o líder que lhe inspira? Quais são as 2, 3 virtudes de liderança que acha que são mais apreciáveis? Um dos líderes que me inspira muito, além de Jesus Cristo, que é o grande líder, é o Kofi Annan. Kofi Annan, ele é um dos líderes africanos que levou a temática sobre. Nós temos agora os Objetivos Globais, os ODS, para o desenvolvimento sustentável. Então, ele tocava na componente mais básica, não é? Que é da dignidade humana e tudo mais. E tocava em várias outras vertentes, a questão profissional, a existência de mulheres em órgãos de liderança, a existência de mulheres em a representatividade. Então, tocava em vários pontos. Então, aquela visão dele, em algum momento, a visão cristã também, tudo casa tão bem, mas tão bem, que eu me identifico muito com este líder e vários outros. Mas o meu líder mesmo preferido é o Kofi Annan. Muito bem. E que virtudes de liderança 3 mais aprecia, mais admira no líder? O que eu mais admiro no líder é, em primeiro lugar, a coragem. Os líderes têm de ser destemidos, não é? A coragem e a capacidade de transformar as outras pessoas. E não necessariamente o trabalho. A capacidade de transformar também as pessoas que estão ao seu redor, não é? Um líder onde ele está tem que ter essa capacidade, não é? Que todo mundo sentir que passou por aqui um líder, passou por aqui alguém que fez algo transformador, ou seja, que criou um up para as outras pessoas, não é? Na realização humana dessas outras pessoas, ou profissional, ou seja, qual for. Então, primeiro é a própria coragem, segundo, a capacidade de liderar ou então transformar vidas, não é? Transformar vidas. E uma terceira virtude é impactar com o trabalho. O impacto que o trabalho de um líder faz, para mim também é algo muito apreciado. Muito bem. Olhando para o pilar sustentabilidade, como é que olha para o mundo, para o planeta, como sendo o local de abundância? E como é que contribui para a criação de riqueza e poder também nesse sentido de abundância, como também está a empoderar e também a, a fazer outras pessoas também ricas, plenas, prósperas. Ótimo. Olhando para o planeta, primeiro tenho em mente que o planeta é perfeito, não é? Isto é uma obra perfeita de Deus. Então, o planeta é perfeito. Ele tem absolutamente tudo que nós necessitamos. Então, nós, os seres humanos, é que temos que saber lidar com o nosso planeta, né? É que temos que saber transformar tudo aquilo que já existe no planeta ao nosso favor. E para isto acontecer, começa com autoconhecimento, começa também com a humildade e a verdade. Olhar as coisas com muita verdade. A verdade é entender que não. Existe miséria na terra, no entanto, também existe abundância, não é? Existe pobreza, no entanto, existe também riqueza. E todos nós fomos feitos para viver de forma próspera. Mas isso, cada um de nós tem que ter autoconhecimento ou então
perceber isto, porque há quem nem sequer percebe, entende que olha, eu nasci nestas condições, eu estou destinado a estar. Mas não, todos nós fomos feitos para vivermos em prosperidade. Estamos num planeta, ele é próspero, é abundante, é perfeito, não é? Estamos numa terra perfeita. Então, uma das coisas que eu faço é efetivamente capacitar mulheres em matérias de liderança ou em várias outras matérias. No pouco que eu consigo transmitir, isto cria um impacto e mudança na vida daquelas pessoas, não é? É através do trabalho, é através da própria fala, sim, nós falamos, consciencializamos mulheres, é através da consciencialização sobre os direitos, por exemplo. Há mulheres que, pronto, nem sequer conhecem os seus direitos, nem sequer sabem que têm direitos. Imaginam que têm mais deveres do que direitos, mas não é assim. Este mundo é perfeito, existe justiça, então existem direitos, existem deveres, mas também existem direitos. Não é? Todos nós somos seres humanos prósperos. Então, o que nós temos que fazer é efetivamente exercitar isto, não é? Capacitarmos-nos, estudar, ter acesso à educação, ter acesso às questões básicas da nossa sociedade ou então para o nosso próprio desenvolvimento. Então, para ver esse desenvolvimento sustentável, a mulher em particular, o homem em particular, ou então todos nós, temos que ter esta componente, né? De primeiro olhar para a base e entendermos que não, nós não pertencemos a isto. Nós pertencemos a algo muito melhor e nós todos estamos a caminhar rumo a algo muito melhor. Então, todos nós temos necessidade de crescer, contribuir, até alcançarmos essa perfeição. Todos nós, não é? Então, este é um trabalho conjunto. Uns parecem estar adiantados, outros atrás, mas a verdade é que todos nós, enquanto nós estivermos na mesma linha, enquanto nós estivermos todos conscientes, a perfeição não vai acontecer. Então, é por isso que o próprio Kofi Annan dizia, olha, para um mundo melhor, nós precisamos olhar primeiro para aqueles que estão na base, os mais vulneráveis, porque são eles que precisam cada vez mais, né, subir em todas as vertentes até alcançarmos a prosperidade, a graça, a glória, tudo que nós precisamos alcançar aqui nesta terra, né? A perfeição, a existência a ocupação das mulheres, né, nos cargos de liderança. Há quem olhava e entendia que não, a mulher foi feita para estar ali e pronto, mas não. Ela pode estar onde ela bem, entender onde ela quiser, mas tem que ser consciencializada disto. Há mulheres que já estão cientes, mas nós estamos a falar daquelas que ainda não estão cientes disso. Então, a questão humanitária, a questão que eu abraço, tem mesmo a ver com esta consciência. Para o desenvolvimento sustentável, todos nós precisamos estar alinhados a nível, primeiro, intelectual, psicológico, no sentido de que todos nós temos de viver em prosperidade. Muito bem. E como é que está a preparar novas nócitas, discípulos, Uau! tendo em conta que como é que identifica essas pessoas? Se nós olharmos, por exemplo, para Elias, ele teve medo, fugiu para as cavernas, depois Deus disse para ir para o monte, veio o vento, veio o fogo, depois veio uma brisa suave. Foi quando Deus lhe disse que ainda tinha a missão, que era de deitar o seu manto sobre Eliseu. Como é que identifica essas pessoas que têm que atirar o seu manto para darem continuidade àquilo que faz? Como é que eu identifico essas pessoas? Isso é uma questão muito pertinente. Eu acho que não só identifico, como também demonstro. Por vezes não é fácil identificar, não é? Mas por vezes é mais fácil demonstrar. E quem está a necessitar, quem está a precisar, de fato sente, não é? Então eu demonstro. Se o assunto é coragem, eu exercito esta coragem. Se o assunto é falar, eu falo. Se o assunto é transmitir ou dar amor, eu dou. Então, eu tento ser aquilo que eu gostaria que os outros fossem ou que os outros também fizessem. Então, as novas nócitas que vão ser criadas através do exemplo que eu dou. A minha liderança, eu acho que é mais pelo exemplo do que de outra forma.
Então, eu falo daquilo que eu faço, eu falo daquilo que eu sou e aprendo com as outras pessoas também, não é? Porque também tenho uma visão muito ampla em relação ao aprendizado, gosto muito de aprender, eu acho que faz parte de todos nós. Nascemos, crescemos e até continuamos a aprender. Então, as novas nócitas que vão surgir por causa do exemplo, não é? Serão arrastados pelo exemplo, onde ver o que é que a nossa efetivamente está a fazer, vão entender o que é que a nossa está a fazer e vão seguir, não é? Vão entender o que é que a nossa está a dizer, que eu também falo, não só faço como também falo. Eu falo daquilo que são as minhas ambições, falo daquilo que é a minha visão, falo daquilo que é o meu sentimento para com as pessoas ou a minha vontade para com as pessoas. A vontade de ver as pessoas num nível superior ou num nível diferente daquela que elas estão. Não é? A vontade de ver um mundo melhor, a vontade de todos nós crescermos em harmonia e sem qualquer impedimento, não é? Se- De forma muito destemida e de forma muito natural, mas acima de tudo com muito conhecimento. Eu por isso que também falo muito da questão do direito e tudo mais, que é para consciencializar, não é? Que é para as pessoas estarem cientes quais são os seus direitos, quais são os seus deveres para com a sociedade em matéria, vamos lá, de família e menores, quais são os direitos e deveres. Em matéria comercial, quais são as obrigações dos empresários comerciais, que é para poder focar-se em várias outras coisas, trabalhar, no entanto, garantir que a base legal tudo mais esteja sólida. Então eu falo sobre isto, que é para quê? Consciência, conhecimento é poder. Então, aquilo que eu transmito, eu acho que dá poder às pessoas e de alguma forma cada um caminha. Então, as nossas que vão seguir serão mesmo arrastados pelo exemplo e pela fala que eu mesmo faço muito questão de deixar ficar. Interessante. Como é que a nossa pensa em registrar as memórias deste legado, nomeadamente através de um livro? Uma pessoa que escreve muito, naturalmente, por causa do trabalho que faz. Como é que pensa em deixar esse legado em forma de um livro? E qual é o livro que leu e que mais lhe impactou dos livros? Sim, que é muito bom. Um dos livros que eu li que muito me impactou foi o do Osho. E Osho é um líder espiritual que olha as coisas de forma muito, vamos lá, global, de forma muito holística. Ele não só olha para a pessoa humana enquanto humano, mas olha para absolutamente tudo, para o desenvolvimento desta pessoa. Então, um dos livros que muito me impacta é do Osho. E outro líder que muito me impacta é o Paulo Vieira, não é? O brasileiro. Ele também fala muito do autoconhecimento, autodesenvolvimento, e ele também traz pilares de espiritual, não é? O lado espiritual, família, negócios, empresa, quer dizer, fala de absolutamente tudo, a realização do ser humano no seu todo. Então, eles têm duas coisas em comum, tratam de assuntos de forma holística. Ou seja, não pegam só no lado empresarial e vão descascando só ali, não. Eu sou mulher, sou mãe, sou advogada, então eu tenho que me dividir, tenho que ter capacidade de olhar para mim enquanto mãe, de olhar para mim enquanto mulher e de olhar para mim enquanto profissional. Ou seja, eu não abro mão de absolutamente nada aqui. Então eu busco ferramentas para me nutrir e me posicionar através delas, não é? Enquanto mãe, como é que eu sou, tenho que estar super presente. Nós, muitas das vezes, olhamos e vemos a questão de, por vezes, abrir mão, vamos lá, da família por causa do trabalho. É muito comum na nossa sociedade, nós vemos isso. Mas eu sou daquelas que não, os meus três pilares são esses, então, mãe, mulher, advogada. Então, esses são os líderes que eu olho e se eu tiver que escrever um livro um dia, provavelmente vai ser também de desenvolvimento pessoal, não é? De autodesenvolvimento e pessoal e profissional, que são as áreas que muito me cativam e quando falo do desenvolvimento pessoal já envolvo família, igreja, tudo, profissional também já envolve várias outras componentes. Então, provavelmente, se um dia eu fizer um livro, será um livro muito holístico, pois. muito bem. Queremos, por último, saber como é que a nossa se prepara diariamente antes de fazer o trabalho. No seu espaço individual privado, antes de se juntar ao esposo, às filhas,
porque como disse, começa a socializar e a partilhar, a participar na liderança de casa do trabalho. E nesta visão diz, mas quando se separa, como é que se prepara para depois se juntar aos outros, levando energias positivas, levando coragem, levando esperança, levando amor, como disse. Qual é a preparação que faz do ponto de vista mental, física, emocional e espiritual? Uau! Bom, a minha base mesmo é, em primeiro lugar, a oração. Sou uma mulher de muita fé e cresci na fé, não é? Então, a minha base para tudo é a oração. E depois nós temos desafios diários, não é? Com o trabalho, com tudo que nós nos envolvemos durante o dia. Então, eu faço exercícios físicos também. Quando faço exercícios físicos, tenho a minha saúde mental em dia, crio predisposição ou disposição para várias outras coisas e ao mesmo tempo é um desafio comigo mesma ali, porque conforme sabe as cargas e tudo mais, nós vemos até onde conseguimos, onde não conseguimos, sobre transpor barreiras e por aí em diante. Então, para mim, é mesmo a oração antes de iniciar qualquer outra atividade e durante várias outras atividades, sempre ter um espaço durante o dia para fazer alguns exercícios físicos, seja no ginásio ou então mesmo em casa. Aquele é um me time, um tempo para mim. É aquilo que mantém a minha saúde mental e emocional em dia, não é? Oração é para entregar o dia a Deus, agradecer por tudo que Ele faz por nós e pela oportunidade de cá estar, não é? Agora, os exercícios são mesmo para me fortalecer, para fortalecer a minha carne e ao mesmo tempo a minha mente, não é? E depois, leitura, conversa, estudos. Então, faço um pouco disto. É, Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá que nos serviu sob a sua liderança, desejando muito bom ânimo, que o Criador continue a lhe dar essa disposição, coragem e força fora do comum para levar adiante os muitos sonhos que carrega no coração. obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e estou aqui, podem contar comigo sempre. Com um prazer enorme. Obrigado. Estas lições encontra depositar nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Send LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaservos.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.